Deixe-me contar algo que observei ao longo dos anos, algo que me fez repensar completamente a natureza da solidão. Você já parou para questionar se aquela sensação de estar sozinho, aquele vazio que às vezes aperta o peito, é realmente o que parece ser? Existe uma possibilidade perturbadora e, ao mesmo tempo, libertadora. A solidão pode ser uma das maiores ilusões que carregamos. Não estou falando de palavras vazias de autoajuda, mas de algo muito mais profundo, algo que toca a própria raiz de como você entende sua existência. Quando você sente que não tem amigos, quando olha ao redor e percebe um abismo entre você e os outros, o que está realmente acontecendo? A mente humana possui uma capacidade extraordinária de criar realidades. Pensamos que somos observadores neutros do mundo, mas, na verdade, construímos ativamente aquilo que experimentamos. Cada pensamento é como uma semente lançada no solo fértil da consciência. E essa semente específica, eu não tenho amigos, eu estou sozinho, germina de maneiras surpreendentes e muitas vezes invisíveis. Ela não apenas descreve uma situação, ela a cria. É como se você estivesse esculpindo sua própria prisão com as ferramentas do pensamento, acreditando que está simplesmente descrevendo as paredes que já existiam. As pessoas frequentemente se perguntam por que a solidão persiste, por que ela parece crescer apesar de todos os esforços para conectar-se. A resposta está escondida na natureza autorrealizável das nossas crenças mais profundas. Quando você carrega dentro de si a convicção de que está isolado, seu corpo responde. Seus ombros se curvam levemente. Seu olhar desvia do contato direto. Sua voz perde aquele timbre de presença plena. Tudo isso acontece abaixo do nível da consciência deliberada. E então, como num ciclo perverso, as pessoas ao seu redor respondem a esses sinais sutis. Elas mantêm distância, não por crueldade, mas porque estão respondendo à energia que você emite. Você está transmitindo uma mensagem invisível que diz: mantenha-se afastado. E elas obedecem. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Conheço pessoas brilhantes, interessantes, cheias de potencial para conexões profundas, que vivem aprisionadas nesse ciclo. Elas dizem que querem amizade, mas cada fibra do seu ser está programada para confirmar a crença contrária. É como tentar encher um balde furado. Cada gesto de aproximação escorre pelos buracos da descrença fundamental. E a tragédia é que isso parece tão real. A solidão parece ser uma característica objetiva da realidade, não uma construção mental. Mas é exatamente aí que mora o engano mais profundo. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido com honestidade. O que você realmente é. Não o que pensam que você é, não a imagem que você construiu, mas o que você é na essência mais fundamental. A civilização ocidental, especialmente a partir do iluminismo, construiu uma narrativa poderosa sobre a identidade humana. Nessa narrativa, você é um indivíduo separado, uma ilha de consciência num oceano de outras ilhas. Seu corpo marca a fronteira absoluta entre você e o não você. Sua pele é uma muralha. Seus pensamentos são propriedade privada. Suas experiências são fundamentalmente suas e de mais ninguém. Essa visão parece tão óbvia que questioná-la soa como loucura. Mas pense comigo. Você já observou um redemoinho na água? Ele parece ser uma coisa distinta, separada do rio. Você pode apontá-lo, fotografá-lo, dar-lhe um nome. No entanto, onde exatamente o redemoinho termina e a água começa? Tente encontrar essa linha divisória. Você não conseguirá, porque ela não existe. O redemoinho não é separado da água. Ele é um padrão temporário no fluxo contínuo. Ele é a água se movendo de uma maneira particular. Quando o padrão se desfaz, não dizemos que o redemoinho morreu e foi para algum lugar. Ele simplesmente retornou ao que sempre foi. Água em movimento. Você é como esse redemoinho. Não no sentido poético superficial, mas de maneira literal e profunda. Cada átomo do seu corpo foi alguma vez parte de uma estrela, depois parte da Terra,
depois parte de uma planta ou animal, e um dia será parte de outra coisa. Você está constantemente trocando matéria com o ambiente. A cada respiração, moléculas entram e saem. A cada refeição, você incorpora literalmente o mundo externo. A cada pensamento, padrões elétricos dançam através de neurônios que foram construídos a partir de nutrientes que vieram do solo de algum lugar distante. Onde está a fronteira real entre você e o resto da existência? A sensação de ser um eu separado é simplesmente isso, uma sensação. É um truque extremamente útil que a evolução desenvolveu. Ter um senso de self ajuda na sobrevivência. Mas confundir essa ferramenta útil com a realidade última é como confundir o mapa com o território. O mapa diz: aqui estou eu, ali estão os outros. A realidade diz algo muito diferente. Ela sussurra: tudo isso é um único processo interconectado, uma dança cósmica onde cada parte contém o todo. Então, quando você sente solidão, o que está realmente acontecendo? Um padrão temporário no fluxo da existência está se sentindo separado de si mesmo. É como se sua mão esquerda lamentasse não ter amigos, enquanto sua mão direita está bem ali, feita da mesma carne, animada pela mesma vida. As pessoas que você vê como outros não são fundamentalmente diferentes de você. Vocês são manifestações variadas da mesma realidade subjacente. A separação existe apenas no nível superficial das aparências. No nível mais profundo, você já está conectado com tudo e todos. Você sempre esteve. Agora, eu quero que você pare por um momento, respire fundo e sinta o peso dessas palavras. Não como conceitos abstratos, mas como possibilidades vivas. Se você permitiu que essas ideias tocassem algo em você, se sentiu mesmo que brevemente uma abertura, uma curiosidade, então faça algo por mim e por você mesmo. Inscreva-se neste canal, não por obrigação ou hábito, mas porque reconhece que estamos explorando juntos territórios que raramente são mapeados. E depois, nos comentários, compartilhe uma palavra, apenas uma, que captura o que você sentiu até aqui. Não precisa ser profunda ou elaborada, apenas honesta, porque cada palavra compartilhada é um fio na teia invisível que estamos tecendo juntos neste espaço. Mas tem algo mais sombrio escondido por trás da solidão, algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. A solidão superficial, aquela que você sente quando está num domingo chuvoso, sem ninguém para conversar, é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dela, nas águas escuras e geladas do inconsciente, mora um terror muito mais primordial. É o medo de que você esteja fundamentalmente sozinho num universo indiferente. De que consciência seja um acidente cósmico, uma faísca temporária de significado num vazio eterno e sem sentido. De que, quando você morrer, não haverá ninguém para testemunhar, ninguém para se importar, e tudo o que você foi será como se nunca tivesse sido. Esse medo é tão insuportável que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dele. Elas enchem cada momento com distração. Redes sociais, séries intermináveis, trabalho compulsivo, relacionamentos superficiais, qualquer coisa para evitar o silêncio onde esse medo poderia emergir. A sociedade moderna oferece 1000 maneiras de nunca estar sozinho consigo mesmo. Você pode acordar e imediatamente pegar o celular. Pode encher cada minuto do dia com estímulos. Pode chegar à noite exausto demais para pensar. E então, repetir tudo no dia seguinte. É possível viver uma vida inteira nessa fuga perpétua. Mas o medo não desaparece por ser ignorado. Ele se infiltra na textura da sua existência. Manifesta-se como ansiedade de fundo, como insatisfação crônica, como a sensação persistente de que algo está errado, embora você não consiga dizer exatamente o que. As pessoas desenvolvem vícios, não apenas a substâncias, mas a padrões de pensamento e comportamento que servem à mesma função: anestesiar o terror existencial.
E a solidão que você sente no dia a dia é frequentemente apenas uma forma disfarçada desse terror mais profundo, vazando para a superfície. Eu aprendi que evitar esse medo só o fortalece. É como tentar não pensar num elefante rosa. Quanto mais você foge, mais poder você dá àquilo de que está fugindo. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Quando você finalmente tem a coragem de encarar esse medo, quando você se senta com ele sem distração ou fuga, algo notável acontece. O medo não te destrói. Você descobre que pode suportar muito mais do que imaginava. E mais importante, você começa a ver através da ilusão que o medo estava protegendo. Porque veja bem, esse medo de estar sozinho num universo indiferente está baseado numa premissa fundamental, que você é uma coisa separada dentro do universo. Mas e se você não for? E se você for o universo olhando para si mesmo através de uma perspectiva particular? Então, a ideia de estar sozinho no universo se torna absurda. É como o oceano ter medo de estar sozinho porque não consegue encontrar outro oceano. O oceano é tudo que existe. Não há outro para ser encontrado, porque tudo já é oceano. Essa não é apenas filosofia abstrata. Tem consequências práticas profundas para como você se relaciona com os outros. Quando você aborda alguém vindo de um lugar de carência, de necessidade desesperada de preencher o vazio interno, as pessoas sentem isso. Há uma qualidade energética de agarramento, de vácuo que tenta sugar. É repelente porque, inconscientemente, as pessoas reconhecem que você está pedindo que elas carreguem o peso da sua incompletude. E isso é um fardo impossível. Ninguém pode completar outra pessoa, porque completude não é algo que vem de fora. Mas quando você se aproxima de alguém tendo feito as pazes com sua própria solidão fundamental, tendo reconhecido sua completude essencial, algo diferente acontece. Você não está mais tentando extrair algo. Você está oferecendo compartilhar a abundância que descobriu dentro de si. As pessoas sentem essa diferença, mesmo que não consigam articulá-la. Elas se sentem seguras na sua presença porque você não precisa nada delas. E paradoxalmente, é exatamente isso que cria as condições para a conexão genuína. Amizades verdadeiras não nascem de necessidade mútua, mas de liberdade compartilhada. Eu vi pessoas transformarem completamente suas vidas sociais, não mudando suas habilidades sociais ou sua aparência, mas mudando essa orientação fundamental. Elas pararam de procurar alguém para curá-las e começaram a se relacionar como seres completos, encontrando outros seres completos. A diferença é como dia e noite. De repente, conversas fluem naturalmente, convites aparecem, conexões se aprofundam, e tudo porque a energia subjacente mudou de escassez para abundância. Existe uma tradição antiga no Oriente que compreendeu isso profundamente. No Zen, há um conceito chamado shunyata, frequentemente traduzido como vazio ou vacuidade. Mas essa tradução engana porque faz parecer que é sobre nada, sobre ausência. Na verdade, é sobre a ausência de separação fixa. É sobre reconhecer que não existe um self permanente e isolado. Você não é uma coisa imutável. Você é um processo contínuo, mudando a cada momento, interpenetrando com tudo ao seu redor. Quando os mestres Zen dizem que não há self, eles não estão negando sua existência. Eles estão apontando para algo além da compreensão conceitual. Imagine tentar segurar água com as mãos. Você pode sentir a água, pode interagir com ela, mas quanto mais você aperta tentando prendê-la, mais ela escapa. O self é assim. Quanto mais você tenta fixá-lo, defini-lo, isolá-lo, mais ele escorrega. Porque sua natureza não é ser uma coisa sólida e separada. Sua natureza é ser um fluxo, um evento contínuo de surgimento e dissolução. E aqui está o insight profundo que muda tudo. Se não há self fixo e separado, então conexão não é algo que você precisa alcançar. É sua condição natural. Você já está conectado. Você sempre esteve. A desconexão que você sente é uma ilusão criada pelo hábito mental de identificar-se com um self separado.
Quando esse hábito mental relaxa, mesmo que por um momento, você experimenta algo extraordinário. Você sente sua verdadeira natureza. E sua verdadeira natureza é interconexão absoluta. Isso tem um efeito libertador incrível na experiência da solidão. Você pode estar fisicamente sozinho, pode não ter ninguém ao seu redor, e ainda assim não se sentir solitário. Porque você reconhece que a solidão não é uma condição externa, é um estado mental baseado numa falsa percepção de separação. Quando essa percepção muda, quando você vê através dela, a qualidade da experiência se transforma completamente. Você descobre que pode estar sozinho sem estar solitário. Aliás, você descobre algo ainda mais profundo. Você nunca pode estar verdadeiramente sozinho porque você é parte inseparável de um todo. Os seres humanos construíram elaborados sistemas sociais ao longo de milênios, rituais de amizade, convenções de pertencimento, regras não escritas sobre quem é incluído e quem é excluído. E essas regras parecem ter peso absoluto. Pessoas agonizam sobre dizer as coisas certas, usar as roupas certas, estar nos lugares certos. Há uma sensação de que se você não seguir as regras corretamente, será deixado de fora, condenado à margem social. E isso gera uma ansiedade constante. Mas aqui está algo que liberta quando você realmente entende. Todas essas regras são inventadas. Elas são jogos que nós coletivamente concordamos em jogar. E a maioria das pessoas esqueceu que são jogos. Elas levam as regras tão a sério que esquecem que as regras não têm existência fora do acordo coletivo de segui-las. É como crianças jogando, faz de conta que esquecem que estão fazendo de conta e começam a acreditar que o mundo imaginário é real. Não estou dizendo que essas convenções sociais não têm consequências reais. Elas têm. Se você violar certas normas, haverá reações, às vezes severas. Mas quando você vê que são construções arbitrárias, não verdades absolutas, algo em você relaxa. Você para de dar tanto poder para a aprovação externa. Você reconhece que pertencimento verdadeiro não vem de seguir as regras do jogo social. Vem de se reconhecer como parte da teia maior da existência. E isso ninguém pode tirar de você. As pessoas passam tanto tempo tentando provar que são dignas de pertencer, tentando demonstrar valor, acumular conquistas, construir uma persona impressionante. E tudo isso vem de uma insegurança fundamental sobre se você é suficiente. Mas suficiente para quê, exatamente? Suficiente comparado a quem? Essas perguntas revelam o absurdo da busca inteira. Você é um milagre improvável de complexidade organizada, surgido de bilhões de anos de evolução cósmica. Sua existência é tão improvável e preciosa que beira o impossível. E você está preocupado se é suficiente para ser aceito num círculo social específico? Ver através do jogo não significa que você para de jogar. Você ainda participa da vida social, ainda faz amigos, ainda se importa com as pessoas. Mas há uma leveza, uma liberdade que não existia antes. Você joga sabendo que está jogando. E isso muda tudo. Você para de se levar tão terrivelmente a sério. Você ri mais facilmente das suas próprias inseguranças. Você se importa menos se alguém não te aceita, porque sabe que isso não diz nada sobre seu valor fundamental. Agora, chegamos ao núcleo de tudo o que estivemos explorando. Há uma tradição filosófica e espiritual que aponta para algo chamado não-dualidade. A palavra em si já é problemática, porque usar palavras para descrever isso é como tentar capturar o oceano num copo. Mas vamos tentar. Não-dualidade significa literalmente não dois. É a percepção de que a divisão fundamental que você experimenta entre sujeito e objeto, entre eu e outro, entre dentro e fora, é uma ilusão perceptual. Sua experiência normal é profundamente dual. Há você aqui, olhando para o mundo lá fora. Há seus pensamentos dentro da sua cabeça e há as coisas fora da sua cabeça. Há o observador e o observado. Essa estrutura dual parece tão fundamental que questioná-la soa como loucura.
Como poderia não haver uma diferença entre eu e não eu? Obviamente, eu sou eu e você é você. Nós somos dois. Isso não é óbvio? Mas considere isto. Toda sua experiência, sem exceção, acontece na consciência. Mesmo quando você pensa sobre o mundo externo, o pensamento acontece na consciência. A sensação do seu corpo, os sons ao seu redor, as memórias do passado, tudo isso aparece na consciência. Agora, onde está a linha que divide a consciência em dentro e fora? Você pode encontrar essa linha? Olhe, procure por ela. Onde exatamente sua consciência termina e outra coisa começa. Você não conseguirá encontrar essa linha porque, experiencialmente, ela não existe. Tudo que você já experimentou, experimenta ou experimentará, aparece no mesmo campo unificado de consciência. A divisão entre sujeito e objeto é conceitual, não experiencial. É algo que você pensa sobre a experiência, não algo que você encontra na experiência em si. E esse insight, quando realmente penetra, não como ideia, mas como percepção direta, dissolve a base da solidão. Porque, veja bem, a solidão pressupõe que você é um eu separado, que pode ou não ter conexão com outros eus separados. Mas se a própria noção de eus separados é ilusória, então a solidão se revela como uma impossibilidade lógica. Você não pode estar separado daquilo do qual você é parte indivisível. É como uma onda no oceano sentindo-se solitária. A onda não é outra coisa além do oceano. Ela é o oceano se expressando de uma maneira particular. Quando a onda morre, ela não vai para lugar nenhum. Ela simplesmente retorna à sua natureza de sempre, oceano. Mas aqui está o paradoxo maravilhoso que confunde a mente racional. Você é simultaneamente uma expressão única e tudo. Você é a onda e o oceano. Você é o indivíduo com sua história particular, suas preferências, sua personalidade. E, ao mesmo tempo, você é a totalidade se manifestando através dessa forma particular. Essas não são contradições. São duas perspectivas igualmente válidas sobre a mesma realidade. Quando você realmente entende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, a questão de estar sozinho ou acompanhado perde seu caráter urgente. Você pode desfrutar de companhia sem desespero por ela. Você pode apreciar solitude sem medo dela. Porque em ambos os casos, você está em casa. Você está sempre em casa porque casa não é um lugar. É o reconhecimento da sua verdadeira natureza. E o mais belo é que esse reconhecimento não te torna frio ou indiferente. Pelo contrário, quando você deixa de ver os outros como fundamentalmente separados de você, quando reconhece que machucar outro é machucar a si mesmo, quando sente que a alegria alheia é sua própria alegria, você naturalmente age com mais compaixão, mais generosidade, mais amor. Não por obrigação moral, mas porque é a expressão natural de ver a verdade. As relações que surgem desse lugar são de uma qualidade completamente diferente. Não há apego pegajoso, nem indiferença fria. Há um amor que não precisa possuir, uma intimidade que não invade, uma presença que não pesa. E, ironicamente, quando você para de perseguir desesperadamente a conexão, quando relaxa na sua completude essencial, a conexão acontece naturalmente. Pessoas são atraídas para aqueles que irradiam essa paz interior, essa ausência de necessidade neurótica. Então, o que fazemos com tudo isso? Como isso se traduz na vida prática de alguém que ainda sente a dor aguda da solidão? Primeiro, reconheça que entendimento intelectual é apenas o começo. Você pode entender tudo o que foi dito aqui e ainda se sentir terrivelmente sozinho. Porque a solidão não é um problema intelectual, é uma experiência visceral. Transformar essa experiência requer mais do que pensamento. Requer prática, paciência e coragem. Comece notando a sensação de solidão quando ela surge. Não tente fugir dela ou corrigi-la imediatamente. Sente-se com ela. Sinta onde ela mora no seu corpo. É um aperto no peito? Um vazio no estômago? Um peso nos ombros? Sinta a textura dela. E então, suavemente, investigue.
O que está por trás dessa sensação? Que pensamento ou crença a está alimentando? Você pode encontrar o self separado que está se sentindo sozinho? Olhe de verdade. Onde ele está? Pratique também momentos de conexão consciente com o mundo ao seu redor. Quando você come, reconheça que está literalmente incorporando o mundo. Quando você respira, sinta o ar entrando, ar que foi exalado por árvores em algum lugar distante. Quando você olha para o céu, lembre-se que os mesmos átomos que formam seu corpo foram cozinhados nas fornalhas de estrelas que morreram para que você pudesse existir. Deixe essas percepções serem mais do que ideias. Deixe-as permear sua experiência. E na sua relação com as pessoas, experimente abordar cada encontro sem agenda, sem necessidade de obter algo. Simplesmente esteja presente. Ouça de verdade, não planejando sua resposta, mas genuinamente curioso sobre o outro. Veja se você consegue sentir, mesmo que sutilmente, a humanidade compartilhada, o fato de que a pessoa à sua frente é outra versão da mesma consciência que olha através dos seus olhos. Isso não é algo que você force. É algo que você permite que emerja naturalmente quando para de se colocar no caminho. Haverá momentos difíceis. Haverá noites onde a solidão parece esmagadora. Isso é parte do caminho. Não se julgue por esses momentos. Eles também são parte da dança cósmica, ondas temporárias no oceano da sua experiência. Deixe-os vir, deixe-os ser, deixe-os ir. E através de tudo, mantenha a curiosidade sobre essa questão fundamental. Quem ou o que está se sentindo sozinho? Se você investiga essa pergunta com sinceridade persistente, eventualmente a própria pergunta se dissolve. E o que resta é algo além de palavras, algo que você sempre foi, mas tinha esquecido. Chegamos ao fim dessa exploração, mas de certa forma, isso é apenas o começo. Porque o que foi compartilhado aqui não são verdades para serem acreditadas, mas possibilidades para serem investigadas na sua própria experiência. E essa investigação é pessoal, íntima, única. Ninguém pode fazê-la por você. Se algo do que foi dito aqui ressoou em você, se acendeu uma centelha de reconhecimento ou curiosidade, eu convido você a se juntar a essa comunidade. Inscreva-se não como mais um número, mas como um explorador genuíno desses territórios invisíveis que raramente mapeamos. E mais importante, compartilhe nos comentários o que essa exploração despertou em você. O que você aprendeu sobre sua própria experiência de solidão? Que insights surgiram? Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Estamos todos nessa jornada juntos, descobrindo que juntos talvez seja tudo o que sempre fomos. Até a próxima exploração. E lembre-se, você nunca esteve realmente sozinho.